Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre as baleias. As baleias são conhecidas como os gigantes dos oceanos, criaturas que sempre despertaram fascínio, respeito e até temor ao longo da história humana. Do fundo das águas misteriosas, esses mamíferos colossais emergem como símbolos de força e grandeza, aparecendo em mitos, lendas e na literatura de várias culturas. Mais do que animais imponentes, elas carregam consigo uma aura de mistério que encanta cientistas, exploradores e amantes da natureza. Além do impacto cultural, as baleias desempenham papéis fundamentais na manutenção do equilíbrio dos oceanos. Elas não apenas controlam populações de presas, mas também contribuem para a fertilização das águas por meio do chamado ciclo das baleias, que ajuda a sustentar o fitoplâncton, base da cadeia alimentar marinha e responsável por grande parte da produção de oxigênio do planeta. Assim, falar sobre baleias é falar não só sobre animais extraordinários, mas também sobre o futuro da vida marinha e, consequentemente, da vida na Terra. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. As baleias estão entre os maiores animais que já existiram na Terra. A baleia azul, por exemplo, pode alcançar mais de 30 metros de comprimento e pesar cerca de 180 toneladas, superando até mesmo os maiores dinossauros conhecidos. Esse tamanho gigantesco é uma das características mais marcantes do grupo e garante um impacto único no ecossistema marinho. Apesar de descenderem de mamíferos terrestres, as baleias desenvolveram um corpo hidrodinâmico que facilita a natação. Suas nadadeiras dianteiras derivam das patas de seus ancestrais, e a ausência de patas traseiras visíveis mostra a transição completa para a vida aquática. A cauda, chamada de lobo caudal, move-se na vertical, ao contrário dos peixes, e fornece a força necessária para impulsionar esses gigantes pelos oceanos. As baleias são mamíferos e, portanto, respiram ar. Elas utilizam o espiráculo, localizado no topo da cabeça, para realizar respirações rápidas na superfície. Algumas espécies conseguem prender a respiração por mais de 90 minutos, como o cachalote, que mergulha a profundidades superiores a 2.000 metros. Além disso, seu sistema circulatório é altamente eficiente, permitindo suportar variações extremas de pressão durante mergulhos profundos. Outro aspecto impressionante é a presença de camadas de gordura chamadas de blubber, que ajudam a manter a temperatura corporal em águas geladas. Já nas baleias de barbatana, o sistema de filtragem composto por lâminas de queratina é uma das ferramentas de alimentação mais eficientes da natureza. Nas dentadas, a ecolocalização se destaca como uma das habilidades mais avançadas do reino animal, permitindo caçar no escuro das profundezas. As baleias desenvolveram estratégias incríveis para se alimentar. As espécies de barbatana, como a jubarte, utilizam técnicas coletivas conhecidas como a rede de bolhas, em que grupos de baleias sopram bolhas ao redor de cardumes para concentrar os peixes e depois engolir milhares de presas de uma só vez. Já as baleias dentadas, como o cachalote, são caçadoras ágeis que se alimentam de peixes, lulas gigantes e até outros mamíferos marinhos, usando inteligência e trabalho em equipe. Algumas espécies, como a baleia azul, se especializaram em consumir milhões de pequenos crustáceos chamados krill. Essa diversidade alimentar mostra como as baleias ocupam diferentes nichos ecológicos dentro dos oceanos. As baleias são animais altamente sociais. Muitas espécies vivem em grupos chamados baleal, onde a cooperação na caça, defesa e cuidado com os filhotes. A comunicação é outro aspecto fascinante. Algumas emitem sons de baixa frequência que podem atravessar centenas de quilômetros de oceano. O famoso canto das baleias jubarte é um exemplo marcante, composto por padrões longos e complexos que mudam ao longo do tempo, possivelmente usados para cortejo e comunicação entre populações. Estudos também revelam que as baleias apresentam sinais de inteligência avançada, como aprendizagem cultural, memória impressionante e até comportamento de jogo, demonstrando uma vida mental rica e complexa. As baleias habitam todos os oceanos do planeta, do Ártico ao Antártico, mas cada espécie possui preferências específicas. Por exemplo, baleias azuis e jubartes podem migrar milhares de quilômetros entre áreas de alimentação fria e águas tropicais para a reprodução. Cachalotes preferem águas profundas e tropicais, onde encontram grandes lulas, sua principal fonte de alimento. Baleias da Groenlândia vivem quase exclusivamente em regiões frias do Ártico. As baleias ocupam diferentes ambientes marinhos de acordo com suas necessidades. Águas costeiras. Algumas espécies permanecem próximas da costa durante certas épocas do ano, aproveitando áreas ricas em alimento.
Mar aberto, alto mar. Espécies migratórias e predadoras como baleias azuis passam grande parte da vida em águas profundas e abertas. Águas polares. Algumas espécies de baleias de barbatana e a baleia da Groenlândia prosperam em regiões geladas, aproveitando a abundância de crio durante o verão polar. Muitas baleias realizam migrações anuais impressionantes, percorrendo milhares de quilômetros entre áreas de alimentação e reprodução. Por exemplo, a jubarte viaja do Oceano Antártico até águas tropicais, onde nascem seus filhotes. Essas migrações não só garantem alimento abundante, mas também condições seguras para a reprodução e crescimento dos filhotes. As baleias dependem de oceanos saudáveis para sobreviver. A temperatura da água, a abundância de presas e a qualidade da água determinam sua distribuição. Mudanças climáticas, poluição e interferência humana, como o tráfego marítimo intenso, podem alterar ou reduzir seus habitats naturais, impactando diretamente a sobrevivência das espécies. As baleias desempenham um papel essencial na circulação de nutrientes marinhos. Ao mergulhar em águas profundas e depois emergir para respirar, elas transportam nitrogênio, ferro e outros minerais do fundo do mar para a superfície. Esse processo, chamado de ambomba de baleia, fertiliza o fitoplâncton, base da cadeia alimentar marinha, promovendo o crescimento de peixes, crustáceos e outras espécies. Como predadores de topo ou filtradores, as baleias ajudam a manter o equilíbrio das populações de peixes, lulas e krill. Esse controle evita que determinadas espécies se proliferem excessivamente, garantindo estabilidade ecológica e diversidade biológica nos oceanos. Quando baleias morrem, seus corpos afundam no fundo do mar, formando os chamados cemitérios de baleias. Essas carcaças fornecem alimento e abrigo para dezenas de espécies, incluindo peixes, crustáceos e micro-organismos, criando microecossistemas que podem durar décadas. A presença de grandes populações de baleias influencia o sequestro de carbono. Ao estimular o crescimento do fitoplâncton através da fertilização natural, as baleias ajudam a capturar CO da atmosfera, contribuindo para a regulação climática global. As baleias também interagem de maneira direta com outras espécies. Golfinhos e aves marinhas frequentemente seguem as baleias em busca de alimento disperso durante a alimentação. Predadores naturais, como orcas, desempenham papel no controle das populações de algumas baleias jovens ou doentes. Além disso, algumas espécies marinhas aproveitam áreas de descanso ou migração das baleias como abrigo ou ponto de alimentação. Esses enormes mamíferos são verdadeiros engenheiros do oceano. Sua presença e comportamento afetam diretamente a produtividade, a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas marinhos, mostrando que proteger as baleias é essencial não apenas para elas, mas para a manutenção do equilíbrio de todo o planeta. As baleias possuem um dos períodos de gestação mais longos do reino animal. Dependendo da espécie, a gravidez pode durar de 10 a 18 meses. Os filhotes nascem já com grande tamanho. No caso da baleia azul, um recém-nascido pode medir cerca de 7 metros e pesar mais de 2 toneladas, sendo amamentado com um leite extremamente nutritivo que contém até 50% de gordura. As mães são extremamente dedicadas. Elas protegem seus filhotes de predadores, como orcas, e os ensinam a nadar, respirar corretamente e se integrar ao grupo. O vínculo materno é tão forte que muitas vezes dura anos, garantindo que o filhote desenvolva as habilidades necessárias para sobreviver sozinho. As baleias apresentam crescimento rápido nos primeiros anos de vida, impulsionado pelo alto teor calórico do leite materno. A maturidade sexual varia entre as espécies, ocorrendo geralmente entre os 5 e 15 anos de idade. Esse ciclo de vida lento e reprodutivo é uma das razões pelas quais as populações de baleias demoram tanto para se recuperar da caça predatória. A expectativa de vida das baleias é impressionante. Algumas espécies, como a baleia da Groenlândia, podem ultrapassar os 200 anos de idade, sendo consideradas os mamíferos mais longevos do planeta. Outras, como as jubartes e cachalotes, vivem em média de 50 a 80 anos. As baleias são animais altamente sociais e vivem em grupos chamados baleal. O tamanho e a estrutura desses grupos variam de acordo com a espécie. Baleias jubarte e baleias azuis tendem a formar grupos temporários, principalmente durante migrações ou períodos de alimentação intensa. A comunicação é um dos aspectos mais fascinantes da vida social das baleias. Cantos e vocalizações. Baleias jubarte produzem longos e complexos cantos, possivelmente relacionados ao acasalamento e à organização social. Ecolocalização.
baleias dentadas, como cachalotes, usam sons para localizar presas, coordenar ataques em grupo e navegar em águas profundas e escuras. Trocas sociais. Vocalizações também são usadas para manter laços entre indivíduos distantes dentro do grupo. Algumas espécies demonstram impressionante coordenação durante a caça. As jubartes usam a técnica de rede de bolhas para capturar cardumes de peixes, exigindo cooperação precisa entre os membros do grupo. O comportamento social também está intimamente ligado ao cuidado com os jovens. Filhotes recebem atenção constante das mães e, em algumas espécies, de outros membros do grupo, que ajudam a proteger, guiar e ensinar habilidades de caça e sobrevivência. Baleias exibem comportamento de jogo e aprendizagem cultural, como saltos e batidas de cauda que podem ter função social ou de comunicação. Transmissão de técnicas de caça e cantos entre gerações, evidenciando cultura animal. Algumas baleias demonstram sinais de empatia, ajudando indivíduos feridos ou interagindo pacificamente com outras espécies, incluindo golfinhos e humanos. Essa capacidade de cooperação e cuidado reforça sua complexidade social e inteligência. Muitas espécies de baleias realizam migrações sazonais que podem percorrer milhares de quilômetros entre áreas de alimentação e reprodução. A baleia jubarte viaja do Oceano Antártico até águas tropicais, garantindo alimento abundante e condições seguras para o nascimento dos filhotes. A baleia azul percorre trajetórias semelhantes, alternando entre águas polares ricas em crio e regiões temperadas para a reprodução. As migrações são motivadas principalmente por disponibilidade de alimento. As baleias seguem cardumes de crio, peixes e lulas, ajustando seu percurso conforme a concentração de presas. Reprodução e cuidado com filhotes. A busca por águas mais quentes e seguras garante que os recém-nascidos enfrentem menos predadores e temperaturas ideais. Condições ambientais, correntes oceânicas, temperatura da água e presença de gelo polar também influenciam os caminhos migratórios. As baleias possuem habilidades impressionantes de orientação. Ecolocalização, utilizada principalmente pelas baleias dentadas, permite identificar obstáculos, localizar presas e coordenar movimentos do grupo. Sensibilidade magnética e solar. Estudos sugerem que algumas espécies podem perceber o campo magnético da Terra e usar o Sol para se orientar em longas distâncias. Memória e aprendizado social. Rotas migratórias são transmitidas entre gerações, evidenciando aprendizado cultural e memória de longo prazo. Mudanças climáticas, aquecimento dos oceanos e poluição podem alterar rotas tradicionais, dificultando a alimentação, a reprodução e a sobrevivência de várias espécies. A presença de tráfego marítimo intenso também aumenta o risco de colisões durante as migrações. Além de garantir a sobrevivência das próprias baleias, essas migrações transportam nutrientes de regiões ricas em alimento para áreas de reprodução, fertilizando ecossistemas marinhos e contribuindo para a produtividade biológica global. Embora hoje sejam totalmente aquáticas, as baleias descendem de mamíferos terrestres que viveram há cerca de 55 milhões de anos. Esses primeiros ancestrais eram parecidos com pequenos ungulados, semelhantes a antílopes, que aos poucos começaram a explorar ambientes aquáticos em busca de alimento. O fóssil mais famoso desse grupo é o Paquicetus, um animal com aparência de lobo, mas já adaptado para viver próximo à água. Com o passar de milhões de anos, esses ancestrais desenvolveram adaptações cada vez mais eficientes para a vida no mar. As patas dianteiras se transformaram em nadadeiras, as narinas migraram para o topo da cabeça, formando o espiráculo, e o corpo assumiu um formato hidrodinâmico perfeito para a natação. Espécies intermediárias como o Ambulocetus, conhecido como a baleia que anda, revelam essa transição fascinante entre a vida terrestre e marinha. Cerca de 34 milhões de anos atrás, surgiram as duas principais linhagens de baleias que conhecemos hoje, as Mesticeti, com barbatanas especializadas para filtrar alimento, e as Odontoceti, com dentes e incrível habilidade da ecolocalização. Desde então, as baleias evoluíram para ocupar diferentes nichos nos oceanos, tornando-se desde predadores de grande porte, como o cachalote, até os maiores filtradores do planeta, como a baleia azul. As baleias pertencem à ordem Cetacea, que engloba todos os mamíferos aquáticos desse grupo. Dentro dela, encontramos duas grandes subordens, as Mesticeti, conhecidas como baleias de barbatana, e as Odontoceti, que são as baleias dentadas. As Mesticeti incluem espécies como a baleia azul e a jubarte, que se alimentam filtrando toneladas de crio e pequenos peixes. Já as Odontoceti englobam animais como o cachalote e o golfinho, caçadores habilidosos que utilizam dentes e a ecolocalização para capturar suas presas.
Apesar de viverem totalmente no ambiente aquático, as baleias são mamíferos e compartilham várias características com seus parentes terrestres, respiram ar, possuem sangue quente e amamentam seus filhotes. Curiosamente, estudos genéticos revelaram que seus parentes mais próximos vivos são os hipopótamos, com quem compartilham um ancestral comum que viveu há cerca de 55 milhões de anos. Essa ligação evidencia a surpreendente trajetória evolutiva desses animais, que saíram da terra firme para conquistar os oceanos e se tornaram os maiores seres vivos do planeta. As baleias desempenham um papel vital na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos. Quando mergulham e depois retornam à superfície, elas transportam nutrientes das profundezas para as camadas superiores do oceano. Esse processo, conhecido como bomba de baleia, fertiliza a água e estimula o crescimento do fitoplâncton, organismos microscópicos que produzem grande parte do oxigênio do planeta e servem como base da cadeia alimentar marinha. Os excrementos das baleias também são ricos em ferro e nitrogênio, substâncias que favorecem a proliferação do fitoplâncton. Esse ciclo contribui para a captura de enormes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a regular o clima global e a combater o aquecimento do planeta. As baleias ajudam a equilibrar populações de presas, como cardumes de peixes, lulas e krill, evitando desequilíbrios ecológicos. Ao mesmo tempo, após sua morte, seus corpos afundam até o fundo do mar, criando os chamados cemitério de baleias, que podem sustentar comunidades inteiras de organismos marinhos durante décadas. Estudos recentes sugerem que a recuperação das populações de baleias poderia contribuir significativamente para o combate às mudanças climáticas. Em outras palavras, proteger as baleias não é apenas uma questão de conservar uma espécie, mas de garantir o equilíbrio de todo o sistema oceânico e, por consequência, da vida no planeta. Durante séculos, as baleias foram alvo da caça comercial em larga escala. Sua carne, óleo e barbatanas eram explorados intensamente, levando muitas espécies à beira da extinção. No século XIX e início do século XX, a chamada indústria baleeira devastou populações inteiras, reduzindo drasticamente o número de indivíduos de várias espécies. Mesmo após a proibição da caça comercial pela Comissão Internacional da Baleia, IWC, em 1986, esses gigantes dos mares continuam ameaçados. Hoje, os maiores perigos vêm de outras atividades humanas. Colisões com embarcações, especialmente em áreas de intenso tráfego marítimo. Emaranhamento em redes de pesca, que pode causar ferimentos fatais. Poluição sonora, que interfere na comunicação e navegação das baleias. Poluição química e plástica, que compromete a saúde dos oceanos. O aquecimento global afeta diretamente a vida das baleias. A diminuição do gelo marinho e a alteração das correntes oceânicas modificam a disponibilidade de krill e outras presas essenciais. Isso impacta especialmente espécies filtradoras, como a baleia azul, que dependem da abundância de pequenos crustáceos para sobreviver. Apesar dos desafios, há sinais de esperança. Diversos programas de conservação vêm mostrando resultados positivos. Criação de áreas marinhas protegidas. Monitoramento por satélite para reduzir colisões. Ações de resgate e reabilitação de baleias presas em redes. Projetos internacionais de pesquisa para compreender melhor sua biologia e necessidades. Graças a essas iniciativas, algumas espécies, como a baleia jubarte, têm mostrado recuperação populacional notável. No entanto, a luta pela proteção desses animais ainda exige esforço contínuo e cooperação global. As baleias jubarte são famosas por seus complexos cantos, que podem durar até 20 minutos e ser repetidos por horas. Cada população tem um dialeto próprio, e esses sons se modificam ao longo dos anos, como se fossem músicas em constante evolução. Cientistas acreditam que essas canções estão ligadas ao acasalamento e à comunicação entre indivíduos distantes. A baleia azul é o maior animal que já existiu, chegando a pesar mais de 180 toneladas, equivalente a 33 elefantes africanos juntos. Seu coração, do tamanho de um carro pequeno, pode pesar cerca de 200 quilos e bater tão forte que pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância com instrumentos adequados. O cachalote detém o recorde de mergulho mais profundo entre os mamíferos, chegando a mais de 2.000 metros de profundidade em busca de lulas gigantes. Durante esses mergulhos, ele pode prender a respiração por mais de 90 minutos. As baleias demonstram comportamentos que revelam inteligência avançada, como aprendizagem social, uso de estratégias de caça em grupo e até a transmissão cultural de técnicas entre gerações.
Algumas espécies também parecem apresentar comportamentos de empatia, ajudando indivíduos feridos ou até de outras espécies. A baleia da Groenlândia é considerada o mamífero mais longevo da Terra, podendo viver por mais de 200 anos. Estudos genéticos de indivíduos dessa espécie já revelaram cicatrizes de arpões datados do século XIX, provando sua incrível longevidade. Desde a antiguidade, as baleias inspiraram mitos e histórias em diferentes culturas. Na tradição nórdica, eram associadas à força e ao mistério do mar, entre povos indígenas do Pacífico, simbolizavam proteção e sabedoria. Essas histórias refletem o fascínio humano por criaturas tão enormes e enigmáticas, capazes de atravessar oceanos inteiros. As baleias também marcaram a literatura mundial. Um exemplo clássico é o romance Moby Dick, que transformou a baleia em um ícone da luta entre homem e natureza. No cinema e em desenhos animados, as baleias frequentemente aparecem como símbolos de gentileza, majestade ou aventura, reforçando sua presença no imaginário coletivo. Nos tempos modernos, as baleias se tornaram um símbolo global da conservação marinha. Campanhas de proteção e conscientização utilizam imagens de baleias para chamar atenção para a preservação dos oceanos e da biodiversidade. Sua majestade e vulnerabilidade ao mesmo tempo tornam-nas embaixadoras perfeitas da luta ambiental. Em diversas regiões costeiras, festivais, artesanato e tradições celebram as baleias, mostrando que esses animais não são apenas parte do ecossistema, mas também do patrimônio cultural e emocional das comunidades humanas. As baleias não são apenas gigantes dos oceanos, elas são guardiãs da saúde marinha e símbolos da fragilidade do nosso planeta. Cada espécie desempenha um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas, ajudando a manter a cadeia alimentar, fertilizar os oceanos e até combater as mudanças climáticas. Proteger as baleias significa proteger os oceanos e, consequentemente, a vida de todos nós. Cada ação humana, desde a redução de resíduos plásticos até o apoio a áreas marinhas protegidas, faz diferença na sobrevivência desses animais incríveis. Que este vídeo inspire você a admirar, respeitar e cuidar das baleias. Preservar esses gigantes é mais do que uma questão ambiental, é um compromisso com o futuro do planeta e com a diversidade da vida que ele abriga. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.